gostaria de entrar desde já na palavra. O fruto da fé não é restituição, o fruto da fé é arrependimento. Só que eu não terminei. Por isso a palavra de Deus diz produzir depois frutos dignos de arrependimento, porque é o único fruto que não vem em Gálatas, porque é acompanhado pela fé. E não há arrependimento que não possa nunca e jamais deixar de vir acompanhado da restituição. Normalmente as pessoas, quando pregam acerca do arrependimento, esquecem sempre de expor o máximo exponencial do arrependimento, que é a restituição. Então eu queria simplesmente fazer uma revisão daquilo que, não sei se vocês se lembram, mas eu gosto de fazer isto para ver quantos é que houve, quantos é que deixam de ouvir. Nós falámos acerca de 3 coisas que todas as pessoas, toda a alma, todo o ser humano está sempre à procura. Uma delas é o quê? Viver a vida ao seu expoente máximo. Querem viver a vida plena. Ou seja, não estou a falar na igreja, estou a falar do ser humano, ou seja, toda a criação quer viver uma vida plena, por isso é que as pessoas querem tudo hoje, agora, rapidamente. Todas as pessoas procuram sempre continuamente o quê? Satisfação. Por isso é que o Mick Jagger dizia que não, I can get no satisfaction. Porque chegou à conclusão, por muita satisfação que busquemos, na realidade jamais estaremos satisfeitos. Assim é a alma humana. E a alma, ao fim e ao cabo, o que é que procura? Sempre estar como? Plena. Satisfeita, plena. As pessoas querem estar plenas, querem sentir-se... Eu gosto muito do inglês porque a palavra em inglês é muito mais profunda, significa made whole. Ser plena, ser feita plena. E isto leva com que as pessoas procurem de todas as maneiras, procurem de uma forma religiosa, procurem de uma forma humana, e falamos que muitas das vezes as pessoas tomam decisões, como muitas das vezes foi uma alegoria que utilizei dos pontos sem retornos na gíria da aviação. Falámos acerca que os desejos que nós temos muitas vezes levam-nos a reter-nos do propósito que Deus tem para a nossa vida. Falei, inclusive, não sei se vocês recordam, mas vou tocar simplesmente para dar uma introdução. Muitas vezes trocamos tudo o que Deus quer fazer na nossa vida por algo imediato, trocamos o derradeiro por instantâneo. Depois falámos de algo que tem que ver já com o arrependimento, que é a tristeza que opera segundo Deus, que opera para arrependimento e para salvação, e falámos de 2 tipos de tristeza. Lembram-se disto? Do horizontal e do vertical? Lembram-se? Horizontal. Então o que é o horizontal? Que tipo de tristeza é que é? A tristeza horizontal? Humana? Emocional? De certa maneira está enraizada no nosso próprio orgulho, em que nós tomamos o lugar de praticamente Deus e, evidentemente, por muito heróis da Marvel que sejamos, vamos dar uns péssimos deuses ou semideuses, e a coisa corre sempre mal. E a vertical tem que ver com que é operada pelo convencimento. Falámos que ela tinha vários aspectos, tinha visão, revelação, demos vários exemplos, como o do filho pródigo. Falámos também o caso de Esaú, falámos de Esaú que tinha o estômago vazio, e o estômago vazio de Esaú levou a baixar os padrões. É aquilo que acontece muito na nossa vida, quando nós temos muita ansiedade, o estômago vazio de muitas coisas, baixamos o padrão. Falámos em que muitas das vezes pensamos em fazer as coisas simplesmente a curto prazo, e a palavra de Deus incita-nos e leva-nos a pensar a largo prazo, porque na gíria popular diz que hoje em dia há solução para tudo, não é? É ou não é? Não há solução para tudo? Na gíria popular diz que não há solução, só não há solução para uma coisa, para a morte. Agora, aqueles que estamos em Cristo Jesus, há que añadir um bocadinho, ou juntar um bocadinho a este ditado popular. Ou seja, nós temos mesmo solução para tudo, até para a morte. Porque nós vivemos já
na plenitude da vida eterna. Então, assim que a morte é uma fronteira, é como passarmos de um país para outro, temos que apresentar um passaporte. Como nós já temos outro passaporte que já foi criado, ainda não o conhecemos, sabemos que aquele trâmite da morte é simplesmente, há que encará-lo como mais uma fronteira. E sabemos que toda a nossa vida muda simplesmente, e concluímos com que toda a nossa vida muda sempre num momento em que tomamos qualquer tipo de decisão, fazemos uma opção, fazemos uma escolha, sempre isso muda. A vida de Saul mudou, a vida do filho pródigo mudou quando saiu de casa e depois mudou outra vez quando voltou a casa, embora ele não tivesse compreendido a reação, mas ele teve o princípio da restituição. E vamos acompanhar estas histórias porque eu quero que vocês entendam que não há arrependimento genuíno se ele mesmo não é acompanhado, porque nunca pode estar separado da restituição. E o que é restituir? O que é que tu entendes por restituir? Restituir é voltar a dar, ok. Então vamos simplesmente colocar fundamentos, voltar a dar. Então, para nós voltarmos a dar, temos que entender que fizemos o quê? Causamos o quê? Uma perda. Causamos perdas a alguém, não é? Ok? Então o que é que tu vais memorizando as palavras como credor? Diz comigo, credor. Devedor. O que é que faz um credor? Vem-te cobrar, vem-te dizer, epá, tu deves-me tanto. Agora, pode ser que o credor tenha razão do crédito ou não. Porque também há, dentro da linha dos credores, há aquela coisa que se chama os agiotas. São os que abusam das linhas de crédito. Abusam daqueles que, ao fim e ao cabo, recebem um empréstimo e depois querem cobrar a palavra de Deus. Mas não vamos lá, porque faríamos aqui o sermão um bocado largo. Então, basicamente, vamos entender palavras como credor, devedor, para poder basear realmente o que é a restituição e como é que ela opera juntamente e sempre acompanhada do arrependimento. Para isso temos que entender o que é que o arrependimento é e o que é que o arrependimento não é. Porque realmente arrepender-se é uma mudança radical de atitude, é mudar de direção totalmente, é dar uma volta não de 360 graus, mas sim de 180 graus. Arrepender, na realidade, é convertermos nos nossos maus caminhos. É dizer, ok, vou deixar de viver à minha maneira e vou optar por viver à maneira de Deus. Agora, o arrependimento é algo que ocorre, a gente diz, ok, falamos das duas tristezas, e nós temos a tendência a dizer, bom, o arrependimento é algo que vem pelo convencimento do Espírito Santo. É ou não é? Na gíria não. O Espírito Santo opera o arrependimento. Claro que sim. Mas quando é que ele opera o arrependimento? Ele opera o arrependimento uma base do que é o arrependimento. O arrependimento começa por ser uma decisão tomada em base a uma convicção pessoal de dizer, como disse o filho pródigo, pai, pequei contra o pai, pequei contra os céus. Ele decidiu em si. Ele caiu em si. Ele de repente caiu em si. O Espírito Santo ainda não tinha operado a parte divina, a parte vertical, mas ele em si começou a analisar-se, começou a analisar toda a sua experiência e de repente disse, ok, pá, tenho que tomar uma decisão e a minha decisão é esta. Eu entendo que pequei contra Deus, contra os céus e contra o meu pai. Eu causei um agraviado. E a partir daí o Espírito Santo começou a operar então a segunda parte do arrependimento, que é quando é materializar o fruto da sua própria convicção, porque quando ele tomou essa decisão, automaticamente ele pensou na restituição. Ele disse, bom, não sou já digno de ser chamado filho, mas pelo menos vou chegar lá e vou fazer com que o meu pai me ponha como um dos seus trabalhadores. Pelo menos vou restituir em trabalho. Estamos cá? Aqui já estava a operar o princípio da restituição. Então, há uma coisa que eu quero deixar aqui, basicamente como um alicerce, é que o arrependimento é uma coisa e o remorso é outra. Estão cá? O arrependimento é uma coisa e os remorsos são outras. O remorso é um sentimento, ou seja, nós sentimos-nos conscientemente, todos nós sabemos quando é que erramos. E sentimos remorsos, e sentimos mal quando fazemos qualquer coisa que não está equivocada, sabemos. Independentemente que seja contra Deus, contra nós mesmos, contra alguém, sabemos que isso.
Mas o arrependimento é algo que tem uma raiz muito mais profunda, enquanto o remorso é realmente muito subliminar. Biblicamente há um grande exemplo sobre o remorso. E essa pessoa chama-se Judas. E muitos dos cristãos, ou crentes, ou discípulos, dizem, bom, mas o Judas era o filho da perdição, já estava destinado. Sim, estava destinado. Mas Jesus, inclusive, a comer à mesa, ele disse, bom, há um entre nós que me vai trair. Sim, ele enfim, sentiu-se como, mas Judas realmente traiu. E a palavra de Deus mostra que ele teve um arrependimento ou um remorso. Há quem diga que ele se arrependeu, mas não, ele não se arrependeu. Ele tentou reparar. O remorso também nos leva a tentar reparar o mal. Foi o que tentou fazer Judas. Mas não conseguiu. Daí que quando ele tentou devolver isto, simplesmente por uma curiosidade, se queres voltar a ver lá em casa Mateus 27:5, e aqui há uma discrepância teológica, porque há quem diga que Judas tentou enforcar-se e morreu enforcado. E há quem diga que Judas não morreu enforcado, que simplesmente morreu despedaçado. Ok, a explicação teológica correta foi que Judas realmente foi-se enforcar e por aquela ravina, não sabemos pontualmente porque Mateus não fez uma explicação da história minuciosa, mas Lucas, como uma pessoa já mais preparada, um médico, e obtendo diferentes relatos, já ao escrever, diz que ele foi adquirido um campo com o salário da sua iniquidade, onde ele caiu prostrado e rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Por isso passou a ser chamado campo de sangue. Porque os sacerdotes recusaram aquelas 30 moedas. Porque ele tratou de dizer, bom, fiz mal, vou devolver o dinheiro. Ele quis voltar atrás. Mas já não estava a tempo de voltar atrás. Porque não havia um arrependimento genuíno nele. Mas aquilo terminou que ele, ao fim e ao cabo, terminou totalmente despedaçado. Então, o remorso leva a que nós fiquemos totalmente rebentados. Uma pessoa arrebentada não é uma pessoa quebrantada. Estamos cá? A diferença do arrependimento para o remorso é que muitas das vezes as pessoas cheias de remorsos andam sempre rebentadas nas suas emoções, nos seus pensamentos, mas nunca andam quebrantadas. O salmista trata bem o que é o quebrantamento, porque David quebrantou-se. Porquê? Porque se arrependeu. E ele diz, perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. E mais no seu salmo, aquele conhecido salmo de David 51, no verso 17, ele diz, o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Não diz que é o espírito arrebentado, não é o espírito de remorso, o espírito, enfim, não, é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Amém? E isto é a grande diferença entre o remorso e o arrependimento, para que nós possamos identificar no dia a dia nas nossas vidas, porque muitas das vezes pensamos que nos estamos a arrepender, mas simplesmente estamos a sentir remorsos. Por isso continuamos a sentir-nos mal, por isso continuamos a sentir-nos acusados. E depois na nossa gíria cristianesa, rapidamente é o diabo que me está a acusar, é o diabo que me está a atacar. Não é o diabo que está a atacar, é a tua própria consciência, porque tu não produziste frutos dignos de arrependimento. Significa, ainda não te arrependestes. Estás na fase simplesmente horizontal de remorso. Significa que o centro da tua ação não é para com Deus, nem para com os demais, é para contigo mesmo. Estamos cá? O teu próprio Deus és tu e o teu altar ego. Porque o verdadeiro arrependimento gera essa mudança. Ou seja, e gera uma mudança que é indelúvel. Começa na tua decisão e é operada posteriormente pelo Espírito Santo. Porque a tua decisão abre as portas a que o Espírito Santo de Deus opere. Estamos cá? Deus não vai operar nada sem que nós lhe abramos a porta. Deus não se força, diz que nós temos que abrir a nossa porta, a porta do nosso coração, para que Ele venha ter relacionamento connosco. Ele não é um invasor.
Nós, humanamente, tratamos de invadir outras pessoas, porque temos uma sabedoria que é animal, carnal, terrenal e diabólica. Porque sim, o inimigo sim força-se, invade. O Senhor não. Fala Deus, ou seja, o Senhor Jesus conta uma parábola acerca de um homem, está em Mateus 21, simplesmente eu vou correr aqui várias histórias para que nós tenhamos uma base de entendimento. Fala acerca de um homem que tinha 2 filhos e que para ele era necessário que eles fossem trabalhar na vinha. E pede-lhes que eles vão trabalhar na vinha. E agora vem um dos filhos, disse logo, sim pai, eu vou já trabalhar na vinha. Vou já trabalhar na vinha. Mas não foi. Mas houve outro filho, o segundo, ao qual ele disse, bom, vai trabalhar na vinha. E o filho diz-lhe, não quero. Era refunfunhão. Era aquelas pessoas que nós na gíria popular costumamos chamar de difíceis. Que às vezes até entre nós, no meio das nossas comunidades, dizemos, olha, este não, dá-me outro que seja mais fácil. Dá-me um daqueles cãezinhos que a gente põe assim na coisa do tabuleiro dos carros. Antigamente utilizava-se muito isto. Lembro-me quando vivia em Centro América, havia a moda daqueles cãezinhos que iam sempre, faziam sempre assim. Nunca faziam assim, faziam sempre para baixo. E a gente gostamos de ter pessoas assim. Eu não lhes chamo cordeiros, chamo-lhe borregos. É o síndrome do borrego. O borrego faz sempre mé, mé, mé. Nunca diz que não. Diz sempre que sim. Mas depois diz que sim à frente, mas depois faz que não. Como aquele filho que disse que sim, mas ao final não foi trabalhar. E o pai confiado naquele sim. Mas houve outro que disse, não quero. Mas depois arrependendo-se, foi. Estamos cá? Ou seja, nós inclusive no nosso tipo de liderança, mesmo nas igrejas e nas comunidades cristãs, gostamos sempre daquela prerrogativa. Então, aí vamos lutar, e a malta diz, vamos! E se aparece um ou dois que diz que não, começamos logo, estes tipos são os problemas, temos que fazer alguma coisa. Não. Graças a Deus por esses, porque esses normalmente aqueles que dizem que não, normalmente aqueles que são refunfunhões, são aqueles que depois vão. E aqueles que dizem que sim, são aqueles que vão e estão encostados sempre à ombreira. Eu lembro-me sempre de algumas coisas que vivi e havia uma pessoa que me dizia, não te encostes à ombreira da porta porque o prédio não cai. Já tem pilares. Vocês sabem aquela malta que está sempre assim nas ombreiras da porta, assim? São polidores de esquina, mas é melhor aqueles que dobram esquinas e que aplanam ruas. Porque quando dobras esquinas significa que estás em ação. E que aplanas a rua significa que vais a andar. Porque nós somos chamados reparadores de calçadas, construtores de pontes. Chama-nos o Senhor. E quando nós estamos nesta postura, pois há aquela malta que está comissionada, olhando ali para a camisa daquele irmão, está comissionado para trabalhar para a Levis. Está sempre assim. Eles trabalham para a Levis, são provadores de cozes. Eles fazem os testes e depois há outros que trabalham para a Molaflex, mas não mudam colchões. Estão sempre na horizontal, mas é a provar colchões. Tem um modelo da cesta alargada. Nem é espanhola, nem é mexicana. É quase modelo 24 horas. Estás a ver? Há sempre um motivo para descansar, há sempre um motivo para... Mas enfim, é assim, aqui um pequeno à parte. É aquele tipo de filho que diz, bom, eu vou trabalhar, mas encontra uma sombra... que é para ver como dizem lá na minha terra, compadre, estou aqui debaixo do chaparro vendo estes peixinhos, estes dois, já viu, estes 2 caracóis são tão irrequietos que só de vendo estou suando. E assim acontece. Mas aqui o que é que esta Escritura mostra? Que o arrependimento conduz-nos sempre à obediência. Ou seja, aquele rapaz arrependeu-se, o que é que ele fez? Foi, mas ele não foi dizer ao pai, olha pai, afinal vou. Nem lhe mandou uma... ele foi. Não comunicou, ele foi. O arrependimento leva-te a uma ação imediata. Há uma mudança que é imediata, não se anuncia, é genuína, é orgânica. A obediência é o quê? A obediência, ao fim e ao cabo, é a evidência prática, é a manifestação, é o fruto visível do que o Senhor fez alguma coisa nas nossas vidas. Isso é a obediência. A obediência contradiz tudo aquilo que humanamente a nossa mente ou o nosso coração está predisposto a querer fazer. A obediência diz, não, eu quero fazer isto, mas a palavra de Deus mandou-me ou indica-me.
Hoje em dia está de moda a conselharia. Não é a conselharia, as suas leis. Deleita-te a si mesmo na sua lei. Deleita-te nos seus mandamentos. Não são sugestões, não são conselhos, são diretrizes. E uma lei é para cumprir, não é tipo uma sugestão. Olha, se tu vires bem, estás a perceber, não mates. Mas se te apetecer, mata. Pá, se tu vires bem, não adulteres. Mas se vires que tal e quiseres adulterar, adultera. Diz, não mates, não adulteres, não cobices mulher alheia. Estão cá? Não mintas. São leis. Significa que as leis são para cumprir. Estamos cá. Mas nós normalmente, como vivemos, bom, é com o Estado, enfim, então aquelas, ele faz leis já, não. Não, mas é que as leis de Deus são divinas. Vemos como João o Bautista confronta gente religiosa como nós, que vimos à igreja, não é? Que temos a mania, como já somos filhos de Deus e estamos baixo a aliança da graça, a graça é tanta graça que é como o Covid. O Covid já tem umas costas tão largas que eu às vezes a falar com certas instituições tenho que dizer às senhoras, minha senhora, o Covid já tem umas costas tão largas que as senhoras não devem trabalhar. Estão em teletrabalho, mas é só tele. A parte do trabalho não existe. Não existe porque as senhoras não respondem aos e-mails, porque o Covid é muito largo. Já vem desde o ano passado. Não sei se me estão a perceber. E às vezes a gente faz que a graça seja uma coisa assim, não é? É tão graciosa, é tão majestosa, que a gente, por direito, esticamos um bocado a graça, não é? Ele dizia estas pessoas religiosas, eram chamados fariseus, e a gente temos a moda, às vezes, de chamarmos uns aos outros fariseus. É ou não é? Já viste aquele fariseu? Eu não sei se tu te viste ao espelho esta manhã, não é? Normalmente eu vejo porque tenho que me pentear. Se calhar os carecas veem-se menos, porque como não têm cabelo, aquilo... Não, mas eles têm que fazer cuidados, que é para não riscarem o cromado. Ele disse, raça de víboras, quem é que vos ensinou a fugir da ira vindoura? Diz, produzir depois frutos dignos de arrependimento. Porque comeceis a dizer vós mesmos, temos por praia Abraão. Então eles utilizavam como desculpa, como eram filhos de Abraão, já não era preciso arrepender-se. E a gente agora diz, bom, como a gente já somos salvos, aceitamos ao Senhor como nosso Senhor e Salvador, temos baixo o pacto da aliança, uma vez salvos, para sempre salvos, compramos essa falsa verdade, que é uma mentira, e às vezes depois... Mas a seguir, quando eles ouviram o discurso, começaram a perguntar-lhe, bom, e agora o que é que faremos? É fácil, arrependei-vos, geração de víboras. Foi a mesma coisa do que aqueles hebreus que escolheram Barrabás em vez de Jesus, e depois quando ouviram o discurso de Pedro, cheio do Espírito Santo, disseram, bom, agora o que é que vamos fazer? E depois arrependei-se cada um de vós e recebei a promessa, bautizai-vos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque esta promessa é para vós e para todos aqueles que vêm depois de vós. Estamos cá? Mas é importante também que eu frisei isto, mas vou frisar com mais ênfase, que Jesus não mudou o discurso. Jesus não é hippie. Porque a malta tem a mania de ver o Jesus com cabelos louros, olhos azuis. Mentira. Isso é mentira. Vamos lá ver. Não pode ser. Ele era hebreu de hebreus, vamos lá ver, da área onde nasceu, geológica. Se tu fores ver a teste de pele daquelas pessoas, andava ao sol todos os dias, eles não tinham... Ele ia no carro do Fernando, não é daquele Fernando, era uns a pé e outros andando. E de vez em quando andou num burrito. Estamos cá. Então não era loiro. Estamos cá. Então não compres essa mentira, isso é uma mentira, isso é algo criado, enfim, é capacidade de ilustração, mas não é real. Mas ele começou a pregar as mesmas coisas. Não, é que João Bautista que era muito radical e Jesus era mais bacana, ele era mais fixe, ele veio com o discurso do amor, da inclusão, é tudo porreiro e não sei o quê. Não, ele disse, começou a predicar, arrependei-vos porque chegou a vós o reino dos céus. A primeira pregação de Jesus, depois de ser bautizado por João Bautista, foi exatamente essa, foi a mesma de
João o Bautista. Foi a predicação do arrependimento. E quais é que são as consequências do verdadeiro arrependimento? Muitas, 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 muitas. Libertação, restauração, refrigério, correção, direção, paz, gozo, tantas e tantas e tantas. E essas podemos as ver na vida do filho pródigo. Vamos fazer esta do filho pródigo rapidamente e vamos para lá, que é para entrarmos nisto. Ou seja, quando o filho pródigo saiu de casa, passou a viver longe da casa do pai, numa terra distante, desperdiçou os bens e viveu de uma forma dissoluta. Dissipou tudo. E começou a passar necessidades. E então começou a ver que tudo aquilo que eu fazia não o satisfazia. Aqui aplica, se calhar, não sei, não, naquela altura ainda não tinham editado o I Can Get No Satisfaction, assim que eu creio que provavelmente o Mick Jagger inspirou-se nesta parábola para escrever o I Can Get No Satisfaction, assim que é lícito que os cristãos possam ouvir. É lícito ou não é lícito? É lícito, pode não ser conveniente às vezes, não é? Enfim, depende de cada um. E ficou com fome, e tinha necessidade, e estava vazio, e estava sozinho. Mas depois, quando ele decide arrepender-se, teve um momento de lucidez, caiu em si, pôde ver as coisas na realidade como elas eram, reconheceu o seu verdadeiro estado e começou a perceber, bom, afinal isto te dá possibilidades de mudança. E tomou a decisão de fazer algo. E então o que é que ele fez? Levantou-se e foi até à casa do pai. E então acontece, o que é que aconteceu? Uma coisa que ninguém gosta de fazer. É quando ele lá chegou, ele confessou ao pai. Quando o pai o abraça, ele estava a confessar: Pai, pequei contra ti e contra os céus. E acabou ali, porque o pai já não quis mais. Estamos cá? Estamos cá? Estamos ou não estamos? Não há arrependimento sem confissão. Porque o arrependimento, a confissão e a restituição vão completas. É um pack, é uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Arrependimento, confissão e restituição vão sempre juntos. Porque o arrependimento tem que ser confessado e automaticamente leva à restituição. O pai abraçou-o, beijou-o. O abraço do pai mostra o amor incondicional de Deus para com os nossos filhos. Veste-o. Não é que ele tivesse nu. Mas ele estava como a igreja da Laodiceia. A igreja de Laodiceia, como é que ela está? Pensa que tem tudo? Alguém me acompanha aqui? Alguém oportunamente lê Apocalipse? Como é que se encontra a igreja de Laodiceia? Ela pensa que é rica, que tem tudo, que não precisa de nada. E como é que Deus a vê? Pobre, nua e desgraçada. E manda que compre ouro, refinar, lírio fino, e que volte a arrepender-se, para que volte de novo a ser aceito por Deus. Então o que é que acontece? Aqui o Senhor o Pai veste o Filho. Significa revestiu-os, pois, de Cristo Jesus. Coloca-lhe um anel no dedo, sim, aqui significa está a dar-lhe o reconhecimento de filho, está a dar-lhe o pacto da nova aliança. Calçou. O que é que faz? O calçar? Dá-lhe o Evangelho, dá-lhe o apresto do Evangelho para que ele possa caminhar as boas novas. A tua palavra é lâmpada aos meus pés. E depois manda fazer uma festa, grande regozijo. Há mais regozijo nos céus quando um pecador se arrepende do que quando 99 justos entram pelas portas dos céus. Amém? E então o pai, na casa do filho, pode voltar a desfrutar todas as coisas. Não vou ao outro filho, porque não é esse. Agora, temos que entender que isto é uma atitude que a gente... Bom, isto foi uma ocasião. Não, isto é uma ocasião que tem que ser dia a dia. Esta realidade vê-se em várias vidas. Agora, vê-se, por exemplo, também há aqui outra história muito engraçada que tem que ver com o arrependimento, que é uma manifestação que existe sempre na vida do cristão. Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e orgulhoso de coração. Não, manso e humilde, não é? Então vemos, quando há aquela parábola em Lucas 18, há uma parábola que é a parábola do fariseu e de quem mais? E do publicano. E o fariseu dizia que ele não era como aqueles. Estão cá? Lembram-se disto? Ele dizia: graças te dou que eu não sou como os demais homens, que roubam, que são injustos.
Quantas vezes é que tu pensaste, não oraste, mas pensaste desta, bom, graças a Deus que eu não sou como aquele. Não sei se isso te... Bom, eu fiz isto, mas o outro ainda fez pior que eu. Ou a outra, Mas qual é que foi a diferença da oração de um para o outro? É que o publicano nem sequer teve a ousadia de se acercar. Ele desde longe golpeava o seu coração e dizia que não era digno e dizia, Senhor, sê propício a mim. Não se encontrava digno, enquanto o outro pensava que era o maior. Aqui está. Manifestava um arrependimento contínuo, porque ele não se achava digno. Podíamos ir ilustrar vários versículos sobre muitas outras coisas do arrependimento. Mas a grande mudança está sempre e é manifestada nas atitudes. E em todas elas há sempre, está manifesto, o desejo de restituir. O filho pródigo teve um desejo de restituir. Ele disse, eu nem quer viver na casa do meu pai, com que possa ser como um dos empregados, eu vou trabalhar só por comer. Vou restituir tudo aquilo, porque ele entendeu aquilo que tinha feito. Ele não se achava merecedor. Mas vemos como, na realidade, o pai esperava. Eu queria levar-nos a uma parábola que provavelmente vocês pensam que não tem nada a ver com o arrependimento, que é a parábola dos talentos. Vocês conhecem a parábola dos talentos? Mateus 25. Conhecem? Beberam café esta manhã? O que é que acontece na parábola dos talentos? Alguém que me ajude? Ajudem-me lá com a parábola dos talentos. Há lá 3 indivíduos, é ou não é? Ajudem-me lá, que eu já me esqueci. Há um senhor que tem 3 homens. E o que é que ele faz a estes 3 homens? Dá 5 talentos a um. O que é que era um talento? Um talento era uma unidade monetária, não é? É, não é? Deu 5 euros a um, deu 2 euros a outro e deu 1 euro ao outro. Foi ou não foi? E diz a parábola que ele depois ausentou-se, finalmente quem mais diz, ausentou-se, diz comigo, por muito tempo. Por muito tempo. E depois voltou. Mas diz, quando ele se ausenta, vai o que tinha 5 talentos e pôs-se a fazer o quê? A exercitar, a negociar. E quando ele voltou, apresentou-lhe o quê? Mais 5. O segundo, que tinha 2, fez o quê? Foi negociar, apresentou. O outro que tinha 1 fez o quê? Agarrou e ele disse que cavou e escondeu um talento. Estamos cá? Dizem, mas o que é que isto tem a ver com... Ok. Lembram-se que eu disse que vamos guardar palavras de credor e devedor. Ok? O senhor não era credor, porque ele deu, não emprestou. Ele deu. A palavra de Deus diz em Efésios que ele deu dons aos homens. Deu dons aos homens. A palavra traduzida do grego é realmente que ele deu graças. Estamos cá? Gratuito, grátis. Mas este quando veio, ele ficou agradecido porquê? Pensem lá bem, 2 palavras, credor e devedor. Houve 2 homens que tinham neles o Espírito de Cristo. E o Espírito de um Cristo e de um Filho de Deus, o que é que tem continuamente? O que é que produz continuamente? O que é o fruto da fé? Ele é um fruto de arrependimento. A fé produz continuamente arrependimento. Eles não tinham feito nada mal. Mas eles, ao receberem algo da parte de Deus, sentiram-se
Soy deudor a mim, Senhor. Sentiram-se devedores. Ele deu-lhes. Mas eles, ao receberem disseram, uau, está-nos a dar isto? A gente não merece isto, pá. Está-nos a dar sem... A gente não merece. Quando tu pensas que mereces, tens um espírito de credor. Não sei se... A ver se tu me compreendes. Já te aconteceu que te deram uma coisa e tu pensaste assim, epá, porra, mereço isto. E muito mais. Os anos que eu levo aqui, tudo aquilo que eu já fiz, todas as esquinas que eu dobrei, todo o evangelho que eu preguei, mereço isto e muito mais. Isto é uma mentalidade de credor. O credor, tudo aquilo que recebe, nunca lhe chega. Quer mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E não está disposto a dar, só está disposto a receber. O credor tem a mentalidade assim. Eu conheci uma pessoa que usava bem esta palavra. Ele dizia assim, olha, venho ter contigo para que tu me abençoes. Assim? Sim. Para que tu me dês, dá-me os teus sapatos, dá-me a tua roupa, dá-me a tua carteira. Pois, porque mais aventurado é dar que receber. Então se tu me dás, tu és abençoado. Não sei se vocês... Não sei se vocês já se cruzaram com pessoas na vida assim, num ministério assim, que chegam a qualquer lado e que vou-te dar uma oportunidade de tu seres abençoado. Dá-me! Essa pessoa tem uma mentalidade de credor, significa tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele faz. Ele intitula-se, significa eu acho que sou titular, tenho o direito, ou seja, tenho o direito, eu sou credor disto, e isto não me é suficiente, devo ter ainda mais. E eu a ti vou-te dar a oportunidade de tu sejas abençoado, que me dês. E isso aconteceu com aquele primeiro. Aquele primeiro agarrou naquele talento e disse, pá, e se calhar ele até pensou, os outros receberam mais do que eu, é que merecia aquilo. Mas sabes o quê? Vou guardar este, porque ele pensou que aquele senhor era um senhor que era um senhor rígido, castigava, porque essa era a visão que ele tinha. Esse senhor é a visão que tu tens em relação a Deus. Estamos cá? O que é que isto tem a ver com isto? Ou seja, o que é que isto tem a ver? Ou seja, tem a ver com 3 palavras básicas, que é agradecimento, devedor e credor. Ou seja, quando tu tens fé, a fé produz continuamente em ti o arrependimento. Esse arrependimento leva-te a confessar continuamente não merecedor do dom de Deus, da graça de Deus, e portanto em ti há sempre um contínuo desejo de generosamente restituires, ainda que não tenhas a consciência de teres feito nada mal. Estamos cá? Porque isso é o fruto digno de arrependimento. Não tens nenhuma âncora religiosa como tinham aqueles fariseus dizer, bom, eu penso que, como sou filho de Abraão, não tenho que me arrepender. Como já aceitei ao Senhor, como já sou pastor, como já tenho muitos anos de ministério, como já tenho muita experiência, já não tenho que me arrepender. Não. O fruto digno de arrependimento é algo do nosso caminhar diário. Amém? Então, aqui, quando tu entendes esta parábola, sim, é uma parábola que tem a ver com a macroeconomia, que tem a ver com Deus, exatamente, e Deus é um Deus macroeconómico, claro que sim, mas manifesta aqui o sentimento da restituição. Eles tinham claramente plasmado no seu coração que eram devedores a Deus, estavam gratos a Deus, eles tinham no seu coração que não tinham qualquer direito ou titularidade àqueles talentos que receberam. Por isso eles queriam entregar mais. Não foi para se promoverem eles mesmos. O outro não. O outro foi tacanho. Teve medo. E não entendeu qual era o significado daquele talento. Aquele talento entregava significava o amor incondicional de Deus que se tinha entregue por ele. E ele, mesmo que não tivesse capacidade para negociar ou para fazer aquilo que fosse, se ele tivesse posto em prática a fé, por muito erro que praticasse, Deus iria lhe dar a graça para que ele pudesse
multiplicar. Amém? Assim que tu podes sentir-te credor ou devedor, tu podes sentir-te agradecido, queixoso, amargurado ou desagradecido. Podes sentir-te que tens titularidade ou direito, ou podes sentir-te um colaborador. Um colaborador é aquele que sente que está sempre em dívida para com Deus. Como Paulo dizia e escreveu aos romanos, somos devedores, não à carne, senão ao Espírito. Assim que vivemos segundo o Espírito, porque somos devedores ao Espírito, somos devedores ao Senhor. Assim que a gratidão é sempre acompanhada, ao fim e ao cabo, de um sentimento que somos devedores a Deus. Assim que tudo aquilo que fazemos, como dizia Paulo, que seja para a glória de Deus. Ou seja, tudo aquilo que acontece, ao fim e ao cabo, não é que nós tenhamos a capacidade ou que sejamos aqueles génios para fazer qualquer coisa para o Senhor, senão é porque Deus o permite. Se nós conseguimos alcançar qualquer coisa das nossas vidas, é uma dádiva de Deus. Amém? Não é porque nós, pela nossa potência, pela nossa capacidade intelectual ou pelos nossos exercícios espirituais, alcançamos alguma coisa. Não. É porque, tendo nós sido encontrados como destituídos porque pecamos, fomos justificados gratuitamente pela graça de Deus em Cristo Jesus. E não esquecendo jamais a base e a âncora de todas as coisas da graça, que não é um elástico, porque ele fez em Efésios, e eu gosto de sempre recordar estes versículos, Efésios capítulo 2, verso 7 ao 10, ele disse assim, para mostrar, atenta bem a isto, para mostrar nos séculos vindouros, e estamos já nestes séculos agora, nos séculos posteriores a estes tempos em que ele escrevia à igreja de Éfeso, as abundantes riquezas da graça, da graça de Deus, pela sua benignidade, ou seja, pela benignidade de Deus para conosco, por meio de Cristo Jesus, diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Agora, não vem das obras, nada que nós façamos, para que ninguém se possa gloriar. E no verso 10, somos nós, feitura sua, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras, vírgula, as quais nós fizemos para andar nelas. Ok. Então, nós no dia a dia fazemos muitas coisas, não é? Estamos cá? Fazemos ou não fazemos? E pensamos que somos nós que fazemos. Pensamos ou não pensamos? Eu penso. Não sei se tu pensas, eu penso. Eu pensei, para conseguir isto, conseguir outro. Não. Aquilo que alcanço, Deus já tinha preparado para que eu pudesse participar nessa obra. O facto de estarmos hoje aqui neste lugar, ou por termos passado por muitos outros lugares, ou por outros lugares que virão, se nós pensamos que isso é alguma coisa que nós alcançamos, Deus já preparou todas essas coisas para que nós pudéssemos colaborar com Ele na sua obra. Com o sumo propósito dele manifestar a sua glória e que muitas almas possam ser alcançadas. Amém? E isso faz parte de que tenhamos o fruto de arrependimento continuamente a ser produzido na nossa vida. Ok? Então entendemos que somos devedores, entendemos automaticamente que não somos titulares de nada, pelo tanto estamos agradecidos de poder ser colaboradores de Deus. Há uma promessa de restituição. E esta é uma promessa de Deus. Porque Deus promete restituição. Em Joel capítulo 2, 23 ao 27 diz, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça. Ele dará-nos, está a falar esta profecia, fala acerca de Jesus Cristo. E fará descer a chuva têmpora e a serôdia, a temprana e a tardia. E no primeiro mês as eiras encherão-se de trigo. E os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei. Amém? Os anos que vocês, aqui vamos falá-lo pessoalmente das nossas vidas, que nós
mal consumimos neste vão mundo. Naquela altura, consumidos pelo gafanhoto, a lagosta e o pulgão e a aruga, nós mal consumimos anos da nossa vida a servir o Senhor deste século. E Deus vai nos restituir estes anos. Estamos cá? E mesmo quando estamos no Senhor, muitas das vezes, quando não operamos em fé, malgastamos tempo. E essa promessa aplica-se, que esse malgastar de tempo, Deus vai nos restituir. Quando nós entendemos, como Paulo dizia, somos devedores no Espírito. E não à carne. Estamos cá? E comereis abundantemente, ficareis satisfeitos. Significa o espírito de insatisfação que é causado pela ansiedade que é causada neste século, de viver de acordo às nossas emoções, à nossa ânsia de querer provar-nos nós mesmos, de querermos nós ser aceites, vai ficar resolvida pela promessa que Deus cumpre nas nossas vidas. E louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. Louvaremos a Deus de forma genuína, em espírito e em verdade, porque tais adoradores Deus busca. Estamos cá? E o meu povo não será mais envergonhado, significa que já não teremos mais nenhum tipo de vergonha. Mas é que a vergonha não vem à causa das circunstâncias, vem à causa de nós mesmos. E vós sabereis que eu estou no meio de vós, neste caso Israel, e nós pertencemos a Israel por engendrados em Jesus Cristo, e que eu sou o Senhor vosso Deus, de ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Porquê? Porque Ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo. Ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo, comprados pelo seu precioso sangue. O caso onde nós podemos ver o maior peso da restituição, e termino com isto, os irmãos já podem subir cá para cima, e termino já, é um caso que toda a gente conhece, toda a gente pregou, é uma mensagem que é utilizada inúmeras vezes para evangelismo, cujo tema mais profundo é a restituição. E é engraçado que já estava previsto na lei. Em Levítico fala sobre o ano do jubileu, que era o ano em que se dava descanso à terra. E a terra que era explorada pelos senhores feudais daquele então, e que muitas das vezes havia famílias que inclusive vendiam-se eles mesmo como escravos, que era hábito naquele tempo, e vendiam as suas porções de terra, eram exploradas pelos senhores. Mas depois Deus instituiu uma lei que durante um ano eram perdoados e era restituído a essas famílias. Ao escravo era restituído um ano de liberdade, era restituída a sua liberdade, e a terra ficava em pousio para que ela se pudesse restaurar, restituir as suas propriedades. Por exemplo, há uma coisa que nós herdamos que na Europa, enfim, aqui em Portugal ainda não sei se se utiliza hoje em dia, mas aqui, quando eu era miúdo, utilizava-se muito no Alentejo, era a chamada, na agricultura, a agricultura de pousio. Dividia-se os hectares em talhões e aquilo ia circulando, havia 1 ou 2 talhões que ficavam para pousio, depois fazia-se a queimada, a terra descansava um ano, depois ia circulando para que a terra nunca perdesse as suas qualidades e assim descansasse. Amém? E a restituição de Deus tem exatamente a ver com essa lei do Levítico, em que Deus vem dar o descanso à terra, ao seu Shabat. Esse Shabat depois, ao fim e ao cabo, vem a ser incorporado com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E então ele torna-se a ser o nosso Shabat permanente, porque ele aí materializou-se, aí está a prova, a evidência irrefutável pela ciência. Por muitos queiram dizer que é outra coisa, não, porque ninguém consegue negar essa crucifixão e ao mesmo tempo ninguém consegue negar a sua ascensão, porque houve milhares e milhares de testemunhas. Essas mais ou menos 500 que viram, depois passaram a outras e ficou relatado nas mais diversas bases de fé e intelectuais na história. E ninguém consegue negar a crucifixão de Jesus Cristo, nem ninguém consegue negar a sua ressurreição, e mesmo cientificamente, de forma médica, tampouco ninguém consegue negar a sua própria morte e a forma como ele morreu.
E havia este homem que era Zaqueu, e está escrito em 19, Lucas 19, do verso 1 ao 10, e vocês têm estas escrituras, conhecem-nas todas. Diz que aí em Jericó vivia este homem, Zaqueu. E Zaqueu era um homem que, de acordo aos seus, enfim, colegas de etnia, não era bem visto. Em cima, pá, como nós dizemos na gíria popular, comem baixinho, ou é velhaco, ou é dançarino, não é? Não sei se conhecem esse ditado aqui em Portugal. Zaqueu era baixinho, tinha uma estatura baixa e ele tinha ouvido falar que por ali ia passar Jesus Cristo, e então ele subiu uma árvore de sicómoro para vê-lo. E Jesus, quando o viu, mandou-o baixar. Toda a gente sabe esta história, sabe ou não sabe? Vocês sabem esta história? E o que é que fez Zaqueu? Pensou, desceu logo. Então há aqui uma coisa que é básica, é uma mensagem evangelística, mas tem a ver com o arrependimento. Ou seja, baixa da tua árvore. Pode ser uma árvore de conforto, pode ser uma árvore de orgulho, pode ser uma árvore provavelmente de coração endurecido, pode ser uma árvore de racionalização, mas desce, baixa e humilha-te. Tem, pois, este sentimento que houve em Cristo Jesus, não teve condição no qual aferrar-se. Filipenses capítulo 2, versos 5, 6 e 7, senão esvaziou-se a si mesmo e colocou-se na condição humana. E depois humilhou-se a si mesmo até à morte, e morte de cruz. E parece que Zaqueu já tinha lido a carta de Filipenses. E quando Jesus disse, é necessário que eu vá à tua casa, ele baixa. Eu disse, baixa. E ele baixou. Baixou Zaqueu. Baixou de uma forma imediata, porque a obediência é imediata. E o arrependimento, quando o filho pródigo caiu em si e decidiu, automaticamente ele decidiu e começou a ir em direção à casa do pai. Toma essa ação. Obedece à palavra de Deus. O arrependimento é sempre consequente à obediência. Os dois operam. Tu arrependes-te automaticamente. Quando te arrependes, pensas, eu vou ser obediente. Já não me resta outra opção. Já não me resta mais razoamento. Já não me resta, enfim, outros artigos. Como quando João falou com aqueles fariseus, eles disseram, bom, já não me resta mais argumentos. Porque ele derrubou-lhes os argumentos deles serem filhos de Abraão. E ele disse-lhes, então agora o que é que fazemos? Ele disse, bom, arrependei-vos. Não há outra. Mas vemos aquilo que acontece com Zaqueu, que é incrível. Mas repara, Zaqueu não foi fazer um curso teológico para saber o que é que tinha que fazer. Quando ele baixa, enquanto todos viram e pensavam como credores, murmuravam, diz a palavra do Senhor, murmuravam, dizendo porque é que Jesus foi à casa de Zaqueu e estava a hospedar. Assim que ele entrou em casa, diz o verso 8, entre mentes Zaqueu se levantou, já em casa com Jesus, e disse, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Jesus não lhe disse nada. Estás aqui? Tu estás farto de ouvir pregações. Estás farto de, enfim, passear a Bíblia, de ouvires não sei quantas coisas de YouTube. Passas o dia ou não sei, a ouvir mensagens ou a escrever textos no TikTok ou no TikTok ou não sei o quê. E quando é que te dás? Aquele homem tinha dinheiro. Até ele disse, ok, tudo aquilo que eu tenho, metade. Ele agarrou em metade, ok, disse, vou dar aos pobres. Porque a restituição é generosa. Mas ele aqui ainda não tinha chegado à parte de restituir. A seguir diz, e se em alguma coisa... Não, podes pôr o 8 ainda. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém... Bom, ele não sabia que era cobrador de impostos, ainda por cima para os romanos, e ele fazia sempre truques, estás a ver? Ele vinha da agência tributária. Cobrava primeiro e depois deixava-o discutir depois. Ele tinha consciência, mas é que naquele momento já não havia consciência, porque já aquele encontro foi derradeiro. Então, aqui operou automaticamente a restituição. E a restituição
leva-te a ver uma vida plena. Ele ali passou a ver muito mais do que aquilo que tinha, a casa que tinha, a posição social que tinha. Ele também tinha frustrações, era baixinho, ninguém gostava dele, ninguém o suportava. Mas ele tinha grana, tinha dinheiro. Mas ele ali começa a ver, bom, devolvo em quê? Em quádruplo, 4 vezes. Mas ele também faz isto por consciência que ele conhecia a lei. E na lei do Levítico dizia que na restituição devias devolver em quádruplo a todo aquilo que tu tivesses agraviado a alguém. Tinhas de devolver não só aquilo que tu tinhas agraviado, senão 4 vezes mais. Está cá? E então foi o que Zaqueu fez. Zaqueu tomou uma decisão diligente e restitui a todos aqueles a quem ele tinha agraviado 4 vezes. Teologicamente, as várias linhas de pensamento, arminianas, calvinistas e pentecostais, conferem numa coisa: Zaqueu ficou e a partir daí seguiu a Cristo. Já entregou tudo e seguiu ao Senhor. A restituição é o poder de Deus para que tu chegues a viver uma vida plena. Se tu entendes que não pode haver arrependimento sem restituição, provavelmente a tua vida mude completamente. E se entendes que ao mesmo tempo com isso tem que ir acompanhado sempre de uma confissão, porque não há arrependimento sem que confesses o teu agravio, a tua falta, o teu pecado, confessais uns aos outros, chamai os anciãos da igreja, orai uns pelos outros. Se alguém está enfermo, venham os anciãos, coloquem azeite e orem, porque a oração do justo tem muito poder na sua ação. Então começas a ver que isto não é nenhum dogma, simplesmente são leis da palavra de Deus, leis de uma dimensão espiritual que têm poder na sua ação. E a restituição é o poder de Deus para uma vida plena, é aquilo que te livra de todos os assuntos pendentes, livra de todo o peso de pecado que te assedia. Então o que faremos, o que farás tu hoje, era fazer a mesma pergunta que fizeram aqueles que eram fariseus e que fizeram aqueles mesmos hebraicos que mandaram Jesus à cruz e disseram: liberta a Barrabás. E Paulo recorda, comparando-os com aqueles que correm no estádio. Os que correm no estádio abstêm-se de muitas coisas para ganhar uma coroa corruptível, mas nós, no entanto, não fazemos isso. Nós temos uma coroa que é incorruptível. Assim, corramos não com incertezas, mas corramos com seguranças. Corramos com certezas. Eu combato, mas não combatendo o ar, senão eu subjugo o corpo. Não corras de forma incerta, corra de forma certa para obteres o prémio. Subjuga-te à palavra de Deus, à sua vontade, para que não venhas a ser reprovado. Era aquilo que Paulo fazia. Eu não vou combater contra o ar, eu combato contra o meu próprio corpo, eu subjugo o meu corpo, porque eu não quero vir a ser reprovado, tendo sido heraldo para muitos. O autor da Epístola dos Hebreus deixa literalmente dizendo: estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhos. Já vimos muitos testemunhos, bons e maus, todos concorrem para bem. Deixemos todo o embaraço e o pecado tão perto nos rodeia e corramos com paciência. Sim, a carreira tem que se correr com paciência. Ela está-nos proposta. Ponhamos os olhos em Jesus Cristo, Ele é o autor e o consumador da fé. Vejamos que Ele teve que suportar aquilo que estava proposto. Suportou a cruz, desprezou as afrentas e sentou-se à destra do trono de Deus. Tu, o que é que vais fazer? Eu, o que é que vou fazer? O que é que vamos decidir? Vamos baixar das nossas coisas, como Zaqueu fez? Tinha a árvore e baixou, embora ele fosse pequenino. Vamos baixar do nosso entendimento? Ou vamos permanecer? Melhor é baixar. Melhor é deixar que Jesus venha à nossa casa. E melhor é dar-nos, como Ele se deu, dou aos pobres. E melhor é dizer: vou restituir a quem ofendi. Não lhe vou restituir, não lhe vou pedir desculpas, vou restituir. Mas não vou restituir uma vez, vou restituir 4 vezes. Sou devedor ao meu Senhor. Sou devedor no Espírito. Sim, estou agradecido. Não sou credor, sou agradecido a Deus. Não merecia. Então eu não vou tomar jamais a minha postura de credor. Tu hoje, mesmo aí onde estás, faz a tua decisão.
e vamos adorar a Deus por um momento e vamos orar. Tu mesmo podes colocar-te de pé. A decisão é contigo e com o Senhor. Não vou fazer um chamado ao altar. O chamado está feito pela palavra de Deus. Tu mesmo podes decidir baixar do lugar onde estás e baixas para estar com o Senhor. Baixas porque o Senhor disse-te que hoje é necessário que Ele pouse na tua casa. Baixas-te e agarras naquilo que tens para dar-lhe. Se é a tua vida, dá-lhe a tua vida. Se são bens que tens para dar-lhe, não sei se são conceitos corretos, errados, certezas, dúvidas, falácias, ilusões, sonho, dá-lhe. Mas arrepende, sinceramente. Toma hoje a decisão. Toma hoje a decisão em onde estás. Fecha os teus olhos por um só momento. Não olhes para a direita nem para a esquerda. Fecha os teus olhos. És tu, Senhor, a palavra de Deus que vem à tua vida. É uma decisão pessoal. Uma decisão num único momento. Muda a tua vida para sempre. E então já não há volta atrás. O Senhor diz, baixa hoje que eu quero cear contigo. É agora. É imediatamente. Toma essa decisão como fez Zaqueu. O fruto digno de arrependimento é o fruto da fé de Deus que há na tua vida. Tu tomas uma decisão. O Espírito Santo depois operará e iniciará a fazer tudo demais. Ele vai te dar a graça. Deixa de ser um credor e passa a ser um devedor. Sê agradecido ao dom da dádiva de Deus que Ele fez por ti. Ele deu-te a graça da salvação, a graça da fé que há em ti, a graça de que não tenhas nenhuma condenação, para que possas confiadamente assecar-te a Ele, porque Ele é um sacerdote fiel. Ele não tem do que não se possa compadecer de ti, porque Ele suportou todas as afrontas na cruz do Calvário. Por amor a ti e a mim Ele entregou-se. Para quê? Para que tu já não vivas de uma forma dissoluta e voltes à casa do Pai. E aí Jesus contigo entrega tudo no seu altar e diz, Senhor, vou restituir 4 vezes a quem agraviei, Senhor. E eu quero seguir-te, quero viver contigo, quero viver para ti, quero estar contigo, porque tudo aquilo que eu sou é pela tua graça. A salvação que eu obtive é pela tua graça. Tudo aquilo que eu posso fazer ou farei é pela tua graça. Assim que obrigado, Senhor. Nesta manhã eu me entrego a ti, eu me rendo a ti, somente a ti, para a tua honra e para a tua glória. Ajuda-me a mortificar este corpo de morte, Senhor, para que eu possa viver segundo o teu Espírito. Quero ser devedor a ti no Espírito. Pai, hoje no nome de Jesus Cristo, Senhor, faz a tua obra, Senhor, que hoje aqui sejam tomadas decisões, Senhor, de entrega, Senhor. Não haja corações duros, mas que sejam quebrados pela tua suave palavra, pelo sussurro, pelo brado do teu Espírito. Sim, Senhor, porque tu clamas, tu bradas desde os céus, para que pecadores se arrependam e venham a ti, Senhor. E não há maior júbilo, não há maior gozo do que um pecador, só um pecador, se arrependa. E aí tu começas a operar. Ele começa a confessar-se diante de ti, Senhor, diante dos céus, porquanto Ele contra os homens e contra ti, Senhor. E automaticamente, Senhor, essa restituição começa a tomar cabo, começa a ser levada a cabo e começa a ser pôr em prática, Pai, no nome de Jesus. Opera, Espírito Santo de Deus, opera, porque tu és grande, Senhor, tu és maravilhoso, Senhor. Em ti não há sombra de dúvida nem variação. Toda a boa dádiva vem do alto, vem dos céus, vem do Pai das luzes. Assim que nesta manhã recebemos, Senhor, dá-nos a graça, Senhor, para que a cada dia possamos caminhar, Senhor, com frutos dignos de arrependimento, Senhor, confessar o teu nome, Senhor, restituir todos os agrávios que possamos ter causado ou causar a cada dia, Senhor, e honrar-te a ti, somente a ti, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Esta é a tua casa, este é o teu lar, Senhor, e nós somos edifício teu. Faz a tua obra. Queremos adorar-te, queremos render-te. Te adoramos, Senhor, no nome de Jesus.